Fala moçada, tudo certo com vocês? Estou aqui, profissionalzinho, para mais uma aula sensacional desse canal. E agora? Essa aula é diferentosa. Essa aula é pensada em você, porque muita gente gritou, clamou, fez hashtag em tudo que é lugar da internet, pedindo para que eu fizesse algo específico para quem? Para vocês do Ensino Fundamental 2, exatamente! Então chegou o momento. Sim, chegou a hora do quê? Legal no Fundamental. Bora! Muito bem, pessoas, essa aula é pensada para vocês com todo carinho, com todo amor, para você que faz o Ensino Fundamental 2. E eu vou começar com os primeiros assuntos básicos do Fundamental 2 e vou evoluindo ao longo do tempo, beleza? Então, enquanto que você aqui já aproveita e já faz uma coisa bem legal chegando aqui, se inscreve no canal, já deixa seu likezão, se inscreve aqui, porque a gente é chegando a maior marca dos 5 milhões de inscritos do planeta Terra Brasil e você faz parte dessa história. Então se inscreve nesse canal, deixa o likezão e bora falar sobre o que hoje? Hoje a aula é de substantivo, exatamente, começar do básico, do começo, pensando no Fundamental 2. Então vamos lá, vamos lembrar uma coisa bem importante. Primeiro, lembra que substantivo é classe de palavras, ou seja, classifica as palavras da língua portuguesa. É isso que ocorre com o substantivo. Então o substantivo vai dar nome às coisas, certo? Tem uma classe de palavras que classifica as palavras da língua portuguesa. Quais são essas palavras? As palavras que dão nome às coisas. Então nada mais é do que se eu falar assim, ó, substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas. Basicamente é isso, certo? Só que o substantivo, ele é subdividido em várias classificações. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, as classificações do substantivo. Então ele tem 9 possibilidades de classificação e a gente vai trabalhar com elas aí ao longo dessa nossa aula aqui, beleza? Então vamos lá. Uma coisa importante, é importante lembrar também que o substantivo, ele é uma classe de palavra, então beleza, ele vai dar nome para algumas coisinhas, e mais, ele pode variar em gênero, ou seja, masculino e feminino, pode também variar em número, que significa singular e plural, beleza? Então o substantivo ele pode ter gênero masculino e feminino e ainda pode ser singular e plural, tá? E também ele pode variar em grau, que é no aumentativo ou no diminutivo, beleza? Tudo isso a gente vai falar com muita calma aqui no desenrolar das nossas aulas, tá? Bom, como é que são classificados os substantivos? São 9 classes que eu falei para vocês. Quais são elas? Vou falar todas elas e depois eu vou explicar uma por uma, tá? Comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. São os 9 tipos de substantivo, estão aí na tela para você dar uma olhadinha, beleza? E agora sim a gente vai explicar passo a passo e a gente vai explicar assim, ó, de 2 em 2. Por quê? Para você ver que eles são meio que complementares um em relação ao outro. O primeiro caso aqui, ó, substantivo comum e substantivo próprio. Qual a diferença dos dois? Primeiro, o substantivo comum é aquele que se refere a seres de modo generalizado, modo genérico. Como assim? Por exemplo, quando eu falo animal. Animal dá nome aos animais de modo geral, mas não é um animal específico, é generalizado. Olha o animal ali, olha o animal andando, olha o animal pulando. Então, animal é um substantivo comum, beleza? Já o substantivo próprio, ele é mais específico, mais particularizado, ele dá nome próprio. Beleza? Então, ó, vou fazer uma frasezinha aqui com o substantivo simples, tá bom? Simples não. Substantivo comum. Substantivo comum, ó. Conheci a loja de tênis do meu amigo. Conheci a loja de tênis do meu amigo, aí substantivo comum, tanto loja como loja de... A expressão loja de tênis é um substantivo comum também, porque loja de tênis é qualquer loja de qualquer tênis, tudo bem? Comum, genérico. Agora, o substantivo próprio, como ele dá nome específico, o substantivo próprio ele particulariza. Então, se eu for pegar e te dar um conceito aqui, o que é substantivo próprio? Substantivo próprio é aquele que particulariza uma palavra. E aí, o substantivo próprio obrigatoriamente tem que ser com letra maiúscula, porque é o nome de pessoas, nome de marcas. Então, o substantivo próprio ele vai particularizar. Opa, com licença, tudo bom? Então quer dizer que nonozinho é substantivo próprio? Calma, Nonozinho, calma! Claro, vou te explicar. Nonozinho, sim, é um nome próprio, mas antes disso, preciso apresentar você pra galera, né? Afinal de contas, quem é esse camarada que chegou aqui de repente, do nada? Esse é o Nonozinho, é o nosso personagem que vai estar presente em algumas aulas aqui, se vocês quiserem. Se vocês quiserem que o Nonozinho participe das aulas aqui com a gente, coloca aqui nos comentários se você está afim que o Nonozinho apareça sempre. Ele vai sempre fazer pergunta, porque ele é muito curioso. O Nonozinho é muito curioso, ele é cheio de dúvidas, cheio de curiosidades. Querem o Nonozinho aparecendo? Coloca nos comentários aí que eu quero ver. Se você colocar nos comentários e a maioria votar que sim, eu vou deixar o Nonozinho aparecer aqui. Então, é isso mesmo, Nonozinho. Nonozinho é um nome próprio, por isso que tem letra maiúscula.
Que legal! Muito obrigado, professor! Já aprendi uma coisa nova Show de hoje! bola, é isso mesmo. Ó, vamos lá? Então, agora pegando a frase que eu tinha feito acima, eu vou fazer de uma forma diferente, ó. Conheci a loja da Nike. Opa! Nike com letra maiúscula, porque não é qualquer tênis, é o tênis específico. Nike, da marca Nike. Ah, professor, mas a Nike não tem só tênis, tudo bem? Tem outras roupas, ok? Mas você percebeu que estou particularizando? Então aqui é um nome próprio. Show de bola? Fácil? Tranquilo? Muito bem. Aí eu tenho também a possibilidade de ter substantivo simples e composto. Qual é a diferença dos dois? Primeiro, simples é aquele que usa apenas uma palavra. Uma palavra é simples. Ah, professor, mas espera aí então. Então você está me dizendo que se eu uso uma palavra simples, então como você falou agora há pouco, animal. Animal também é simples. Exato, porque eu estou usando uma palavra só. Entenda, não é porque ele é comum que ele não pode ser simples. Ele pode ser simples e comum. Não tem problema algum, porque são classificações diferentes. Lá no comum e no próprio, eu estava trabalhando com relação de genérico e particular. Aqui no simples e composto, eu trabalho com o número de palavras. Então, o substantivo simples é aquele que usa uma palavra só. Pronto. Ah, a palavra Nike é simples também. Sim, é simples e próprio. E tá tudo certo. Beleza? Então, as classificações do substantivo vão aparecer juntas na mesma palavra. E não tem problema. Tá? Então, olha só. O substantivo simples é apenas uma palavra. Exemplos? Flor, quente, navio, água. Tá? Já o substantivo composto é formado por duas ou mais palavras, podendo ou não ter hífen. É, porque um substantivo composto hoje em dia pode ou não ter hífen. Beleza? Então olha só, um substantivo composto para vocês, couve-flor. Outro, cachorro quente. Outro, navio escola. Outro, pão d'água. Sacaram? Então aqui eu tenho substantivos compostos, alguns com hífen, outros não, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. E perceba que tem mais de uma palavra para dar nome para uma coisa só. Essa é a ideia do substantivo composto, beleza? Show de bola? Maravilha? Então, Oi, Nanãozinho. girassol Isso, composto. é composto? Tá certo, isso mesmo. Tem mais de uma palavra, é composto. Tá certo você. Nanãozinho, cheio das dúvidas, cheio das alegrias. Ó, seguimos. Primitivo e derivado. Primitivo e derivado, o que acontece? Substantivo primitivo é aquele que é o básico, é a partir dele que eu crio novas palavras, tá? Então o substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras. Exemplos: pedra, dente, vidro, coco, todos são primitivos. Os derivados são os que surgem a partir desses aqui, a partir dos primitivos. Então, os derivados são aqueles que surgem a partir de um substantivo primitivo. Então, vamos lá. Derivado de pedra, pedregulho. Derivado de dente, dentadura. É? Derivado de vidraceiro, opa. Derivado de vidro, vidraceiro. Derivado de coco, coqueiro. Beleza. Então, o derivado surgiu de um primitivo. Tranquilo. Fácil, numa boa, né? Esses não tem segredo, são uma boa, são fáceis de entender. Agora, concreto e abstrato. Aqui tem um detalhezinho, aqui é um pouquinho mais complicado a gente entender. Substantivo concreto, substantivo abstrato, eles trabalham com duas coisas diferentes. Primeiro, eles não são opostos. Como assim? Não são opostos, ó. Se eu falo que o substantivo é abstrato, não necessariamente ele vai ser oposto ao concreto. Não. Se eu falo que ele é concreto, não necessariamente ele vai ser oposto ao abstrato. Por quê? Olha só. Qual é o conceito do substantivo concreto? É toda e qualquer palavra a qual a sua existência não dependa de outra. Ou seja, ela simplesmente existe, certo? Ela se manifesta naturalmente. Exemplo, casa. Ela subsiste sozinha, essa palavra existe sozinha, não depende de nada nem de ninguém para existir. Trabalhador. Trabalhador também. Trabalhador, nome dado à profissão, né? Ou quem trabalha. Tá tudo certo, o trabalhador existe, tá tudo certo. O trabalhador existe, o trabalho existe, tá tudo certo. Agora, olha essa aqui, ó. Fada. Como assim fada é concreto, professor? Vamos pensar comigo? A palavra fada dá nome a uma coisa que, mesmo ela sendo algo no imaginário, ela subsiste sozinha. Então não é porque ela está no nosso imaginário que ela vai ser abstrato. Não. A palavra fada dá nome para algo, alguma coisa, alguém que subsiste sozinho, dependente de qualquer coisa. Assim como o Papai Noel, assim como vampiro, é verdade. Não é porque está no nosso imaginário que não existe, que é abstrato. Não, existe, é concreto, está ali subsistindo independente de qualquer coisa. Sacaram essa ideia? Agora, quando eu falo de abstrato, o abstrato é mais específico. Olha, anota isso que eu vou te dizer agora.
Substantivo abstrato nomeia os sentimentos, conceitos, estados, ações e eventos. Como assim? Vamos lá. Um substantivo abstrato nomeia um sentimento. Me diz um sentimento aí. Me diz um sentimento. Pode ser. Esse aí pode ser um sentimento. Pode ser amor, raiva. Raiva. Pronto. Raiva é um sentimento. A palavra raiva é um substantivo abstrato, porque dá nome a um sentimento. Tudo bem? Outro exemplo. O substantivo abstrato ele nomeia um conceito. Um conceito pode ser, sei lá, justiça é um conceito. Fé é um conceito. Ideia é um conceito. Sacaram a ideia? Sacaram a ideia? Ó, substantivo abstrato ele também nomeia estados. Como assim estados? Confiança é o estado. Dúvida é o estado. É o estado da pessoa, certo? Então, substantivo abstrato. Outro exemplo, ele dá nome a ações. Como assim a ações? Ações não é verbo? Não, mas se fosse levar, por exemplo, levar é um verbo. Ou então ler é um verbo. Mas leitura é o nome dado à ação de ler. Leitura é um substantivo abstrato, porque dá nome a uma ação. Olha que doido. Correr é verbo, mas corrida é o nome dado ao ato de correr. Corrida é abstrato. Então, a palavra, o substantivo abstrato, dá nome a uma ação. Pronto, corrida, leitura, são substantivos abstratos. Outro exemplo agora. Substantivo abstrato também nomeia eventos. Como assim eventos? Um evento. Por exemplo, um casamento. Casamento é um evento. A palavra casamento, substantivo abstrato. Tem um evento que todo mundo faz todo ano, que é o quê? Aniversário. Aniversário, substantivo abstrato, que é o nome de um evento. Então grava, sentimentos, conceitos, estados, ações e eventos são sempre substantivos abstratos. Beleza? Palavras que nomeiam sentimentos, conceitos, estados, ações e eventos. Beleza? 5 coisas são abstratos. Show de bola isso? Maravilha! Doido, né? Quando você pensa isso, você fala, meu Deus, que doideira isso. Esses dois são os mais complicadinhos de a gente entender. Mas eu tenho certeza que você já pegou o jeito aqui, já captou a mensagem aqui, né? Agora, tem ainda substantivo coletivo. O substantivo coletivo ele dá nome, certo, a um conjunto de seres da mesma espécie. Então o coletivo ele dá nome a um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, coletivo de soldados. Soldados são seres da mesma espécie, certo? Batalhão. O coletivo de viajantes, caravana. Caravana é coletivo de viajantes. Coletivo de cães, matilha. Coletivo de porcos, vara. Exatamente, vara é o coletivo de porcos. É engraçado, né? Vara. Outro exemplo, coletivo de árvores, bosque. Coletivo de flores, buquê. Olha que bonito. Vejam, coletivo de coisas que são semelhantes, né? De conjunto de seres da mesma espécie. Ou ainda, coletivo de carros ou navios, frota. Frota pode ser de navio, frota pode ser de carro também. E ainda, coletivo de chave. Chaves, várias chaves, sabe? Chave de abrir porta. Coletivo de chaves, molho. E não é o molho de macarrão. Eu falei que não é o molho de macarrão. Sabia que seria essa piadinha de molho de macarrão. Não é. Então, olha só. Molho coletivo de chaves. Então, é outro tipo de classificação de substantivos. E, obviamente, que isso aqui é parte de introdução do substantivo. Tem muito mais. Eu posso falar ainda do gênero do substantivo, posso falar ainda do número do substantivo, posso falar ainda do grau do substantivo. Mas isso fica para uma outra aula. Eu quero saber, gostaram? Curtiram até aqui dessa aula? Entenderam? Maravilhados? Maravicheures? Gostaram disso? E aí? Tá sus que nem mousse, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, legal no fundamental? Pessoas, então domine o substantivo. Por quê? Substantivo é uma das palavras mais importantes da nossa língua, certo? Quando a gente pensa na estrutura da frase da nossa língua portuguesa, nós temos duas palavras que são bem importantes. O verbo, que eu vou falar numa outra aula, e o substantivo. São as duas palavras mais importantes, tanto o verbo quanto o substantivo. Hoje a gente começou falando de substantivo, e agora a parte 2 do substantivo fica para semana que vem. Valeu? Tamo junto? Aproveita e faz o quê? Se inscreve no canal, deixa seu likezão, manda para todo mundo que você conhece da tua sala para vir estudar comigo agora Fundamental 2. Pessoas, estou aqui preparado para receber vocês. E se vocês quiserem também que o Nonozinho apareça mais vezes, coloque aí nos comentários, beleza? Tamo junto? Beijo, valeu, fui!